Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre maturidade. É um assunto bastante importante, queridos. Maturidade é um desafio para muitos de nós. Nós percebemos que nós cometemos muitas banalidades, muitos erros, coisas que nós poderíamos evitar e evitar sim de maneira que seria tão simples. Era uma posição, uma palavra evitada, nós mudaríamos todo um quadro da história da nossa vida. E às vezes eu fico me perguntando como pastor, por que algumas pessoas sofrem tanto na vida com questões tão pequenas. E eu acredito que essa palavra é uma palavra que vai mudar o nosso coração. Maturidade, queridos. Tanto a maturidade quanto a imaturidade nos levam a um destino. E nem sempre o destino em que nós estamos trilhando está dentro do propósito de Deus. Porque às vezes nós fazemos como o filho pródigo, lá em Lucas 15, lembra? Ele pega a sua parte da herança e ele vai viver a vida da maneira que ele bem entende. E nem sempre o que nós estamos fazendo demonstra a Deus que nós já amadurecemos em algumas áreas da nossa vida. Existem áreas da sua e da minha vida que Deus ele tem tido muita paciência conosco. Quantos sabem disso? Existem alguns, amados, que somente Deus mesmo, né? Às vezes na minha própria vida existem coisas e áreas da minha vida que quando eu me pego fazendo, eu fico assustado comigo mesmo. Eu digo, Senhor, por quê? Sabe, um dos princípios que eu vou estar comentando com vocês nessa manhã é que nós aprendemos por repetição. E porque nós aprendemos por repetição, nós reproduzimos muitas coisas daquilo que não somos. Existe uma face que é chamada de face verdadeira na vida de cada ser humano. Quantos sabem disso? Nós temos muitas faces, queridos, né? Às vezes existem alguns que quase se comparam ao inimigo. A Bíblia diz que o inimigo tem muitas faces, né? Para que ele possa tentar enganar até os eleitos. E quando nós estamos distantes do propósito da vontade de Deus, nós temos muitas faces. O pior, querido, é quando nós estamos em Deus e ainda permitimos que essas faces continuem conduzindo as nossas vidas. Mas existe uma única face que é a que tem valor para Deus. É aquilo que você é na essência. E a maturidade, queridos, ela sempre vai trazer para fora das nossas vidas aquilo que nós somos na essência, aquilo que nós temos de raiz. Se você for uma pessoa inteligente, eu também, nós vamos permitir que Deus nos leve até o mais profundo dessa raiz. E nos levando ao profundo da raiz, Ele vai nos levar em Gênesis. Por que Ele vai nos levar em Gênesis? Porque lá foi tudo onde Deus inicia. Foi ali que tudo aconteceu. Quando Deus criou você e a mim, porque nós temos dificuldade com tantas coisas que nós enfrentamos e às vezes não conseguimos lidar? Porque no propósito original, no centro da vontade de Deus para a humanidade, essas coisas não deveriam fazer parte das nossas vidas. Exemplo, pastor, dou um exemplo para você. Por que nós temos dificuldade em lidar com a morte? A Bíblia diz que Deus criou o homem, formou ele do pó da terra para que ele pudesse ter vida e vida abundante. Deus não formou o homem para que o homem pudesse morrer. Deus deu livre-arbítrio ao homem. Sabe para que Deus deu o livre-arbítrio ao homem, queridos? Para que o homem pudesse decidir em relação às suas questões morais e para que Deus pudesse ter uma adoração que não fosse forçada. Para que o homem pudesse decidir, olha, eu quero amar e adorar ao meu Deus. É para isso que o livre-arbítrio existiu. Mas o livre-arbítrio fez com que eu e você pudéssemos então experimentar a morte, porque nós não fomos maduros o suficientes com o antigo Adão para ter decisões que fossem tomadas da maneira correta e clara. Dizem cá de onde estamos? Então, quando Deus nos traz para a essência de novo, de tudo que nós somos, a face que Ele espera é que nós possamos compreender que antes do pecado havia uma vontade de Deus que era absoluta e soberana. E Deus se relacionava conosco e nós nem nos achávamos sem roupa na presença dEle. Nós não nos sentíamos desconfortáveis diante de Deus. Nós tínhamos uma plenitude de relacionamento. É isso que Deus faz. Ele quer voltar com que os seus olhos possam ser aquilo que Ele sempre quis que fosse, para que sua mente volte a ser aquilo que Ele sempre desejou que fosse, para que os seus pensamentos, as suas decisões, as suas atitudes possa voltar para a essência daquilo que Ele sempre desejou para mim e para você. E maturidade fala sobre isso. Eu quero ler com você, se você é dado as anotações, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. O apóstolo Paulo está escrevendo a respeito do amor. É uma carta linda à igreja de Corinto.
E Deus está falando através do maior dom que um homem pode alcançar. Ele começa dizendo lá no versículo 1 que ainda que você fale a língua dos homens, dos anjos, ou seja, ainda que você ore em línguas, ainda que você fale muitos idiomas, enfim, se você não tiver o amor, de nada vale. Mas Paulo vai descrevendo a respeito desse momento na nossa vida em relação ao que Deus valoriza, e no versículo 11 então do capítulo 13 ele diz o seguinte, 1 Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quero orar com você mais uma vez. Pai, nós te louvamos, é a tua palavra. Paulo está reconhecendo que houve um momento na vida dele que ele tem uma transição de menino para maturidade, de menino para homem. Senhor, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor possa de fato falar ao nosso espírito de tal forma que o Senhor faça essa separação no nosso interior. Existem criancices que estamos cometendo e cometemos ao longo de tantos anos, trazendo tantos danos e dores, que nessa manhã, Senhor, nós desejamos colocar tudo diante, Senhor, da Tua presença, para que o Senhor possa nos mudar e nos transformar. Fala conosco, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, em nome de Jesus a quem oramos. Amém e amém. Queridos, quando você olha para a vida de Paulo, o apóstolo Paulo foi um homem muito experimentado. Na verdade, Paulo ele tem uma trajetória linda com Deus. Quando você olha para a trajetória em favor do Evangelho de Cristo Jesus, o que Paulo vive, tudo que Paulo faz, tudo que Paulo se torna em Deus, são coisas impressionantes para nós. Mas nós não podemos desconsiderar que antes mesmo de Paulo ter um encontro com Jesus, Paulo já tinha uma história de vida. Paulo havia passado por muitas circunstâncias e muitas fases da sua vida. Paulo havia aprendido sobre muitas coisas. Quando Paulo refere-se a si mesmo, ele diz algo em torno de que ele era fariseu dos fariseus. Ele diz que aprendeu aos pés de Gamaliel. São circunstâncias das quais, no nosso momento e nas nossas compreensões, elas são um pouco vagas, porque nós não compreendemos o todo, mas historicamente, quando você olha para a vida de uma pessoa que teve as experiências que Paulo teve mesmo antes de Jesus, você está de fato diante de uma pessoa que era uma pessoa de muita autoridade, de muita capacitação. Se Paulo vivesse nos nossos dias e você pudesse compará-lo com uma pessoa comum, você o compararia com uma pessoa de muitos mestrados, doutorados nas costas. Uma pessoa que teve muitas capacitações, formações profissionais, formações religiosas. Ele era fariseu dos fariseus. E olhando para a vida de Paulo, aprendendo tudo que Paulo aprendeu até que Jesus pudesse alcançá-lo, Paulo agora, pouquinho tempo depois de ter um encontro com Cristo, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: olha, eu era menino e pensava como menino. Sabe o que eu aprendo, queridos? Primeiro princípio que eu quero ver com vocês em relação à maturidade, que não importa tudo que você adquiriu na vida. Não importa todos os diplomas que você tem nas costas. Não importa as línguas que você fala, a quantidade de conhecimento sobre coisas que você tem, as habilidades e os dons que Deus te deu. Você pode ter todas essas coisas e continuar agindo como uma criança. Porque Paulo ele compreende que mesmo tendo tudo que já havia conquistado, até esse momento da escrita, ele pensava como menino e era como menino. Mas nesse momento da vida de Paulo, ele compreende que alguma chave virou, alguma coisa aconteceu com ele. E eu fiquei me perguntando, Deus, o que aconteceu com Paulo para ele poder reconhecer que agora ele já não é mais uma criança e já não trabalha mais com as pessoas como se fosse uma criança? O que aconteceu com Paulo? E Deus então me fala de Atos capítulo 9. Paulo está indo numa estrada chamada Estrada de Damasco. E nessa estrada ele tem um encontro com Cristo Jesus. E nesse encontro algo muda dentro do coração daquele homem. Sabe o que eu penso, amados? Nós vivemos, às vezes, por conta daquilo que nós buscamos e almejamos, nós vivemos muitas paixões. Existem pessoas que elas são muito cíclicas, né? Ora elas estão na crista da onda, ora elas estão no vale, ora estão na crista da onda, estão no vale. E as pessoas oscilam demais naquilo que elas buscam e naquilo que elas querem. Por isso que quando você conversa com um adolescente, com um pré-adolescente, eles são muitas coisas. Quando você conversa com uma criança, então... Eu me lembro do Lucas, quando pequenininho, ele era apaixonado de ver os coletores, né? Que quando passavam na rua recolhendo lixo, ele viu os meninos correndo atrás do caminhão, ele falava assim: pai, eu vou ser lixeiro.
Eu falava, filho? Ele falou, nossa, esses caras correm. Percebe? Aí o tempo foi passando, ele não quis mais ser lixeiro. E aí eu achei que ele ia melhorar, ele regrediu. A gente estava assistindo um filme uma vez, ele ficou todo empolgado com um filme de ação e tal. Ele falou, pai, quando eu crescer eu vou ser ladrão. Porque os caras são 10, os caras desvia de tiro, corre, escapa de polícia. E eu falei, rapaz do céu, regrediu bem, filho. De lixeiro para ladrão. Mas ele foi crescendo, queridos. Nós temos 2 filhos, né? Para você que não nos conhece ainda, temos um filho de 18, que é o Lucas, está lá na mídia, e temos um filho de 22. E aí nós fomos vendo e percebendo que, à medida que nós vamos crescendo, queridos, nós temos muitas ideias, e nós pensamos sobre muitas coisas, e nós somos apaixonados por muitas coisas. E a paixão faz isso conosco, queridos, porque a paixão, ela nos faz iniciar algo que a gente explode, como se a gente fosse correr somente 100 metros. Mas quando nós nos damos conta daquilo que nós temos nas mãos e daquilo que nós vamos enfrentar, nós entendemos que 100 metros é um espaço muito curto para a conquista daquilo, e nós precisamos avançar mais alguns metros. Então a gente pula para 400 metros. E você percebe que em 400 metros você ainda não conseguiu concluir aquilo que estava no seu coração, e em 400 metros não vai ser possível também. E você então toma a humilde decisão de entender que você está numa maratona. E você não está num tiro rápido de 100 metros ou de 400 metros, mas você está numa maratona. E você começa a compreender que a paixão, ela deu o início em algo na sua vida, mas ela não pode te sustentar até o final disso. Porque paixões passam, queridos, quantos sabem disso? O que não passa, pastor, é o que aconteceu com o apóstolo Paulo ao escrever isso. Paulo está escrevendo agora a respeito do amor, queridos. E Paulo está dizendo, olha, eu tinha muitas coisas, e muitas coisas me apaixonavam. Eu lutei por muitas delas antes de eu ser mais maduro, mas um dia eu me encontrei com o perfeito amor. E o perfeito amor nos coloca no lugar em que nós devemos estar. Sabe, queridos, a paixão e o amor são 2 coisas muito diferentes, embora elas trazem sentimentos profundos dentro de um ser humano. Mas Paulo está entendendo o seguinte, em Atos capítulo 9, naquela estrada chamada Damasco, eu não me encontrei só com um momento onde eu senti um prazer, mas eu me encontrei com o próprio amor, e ele mudou a minha vida. E hoje tudo que eu faço não é mais simplesmente por paixão, porque a paixão eu sei que ela vai e vem, mas o amor ele permanece para sempre. Porque o amor, queridos, a medida do amor nas nossas vidas, ele tem que ser cada vez mais profundo se estamos em Deus. Ao ponto de um dia Deus olhar para a sua vida e para a minha vida em relação à nossa maturidade, e ele entender que o nosso amor está se tornando agora incondicional. Há uma grande diferença, queridos, de paixão e amor incondicional. Porque a paixão, na verdade, você sempre vai lutar numa queda de braço para você defender os seus ideais, mas o amor incondicional sempre vai abrir mão quando necessário. E Paulo está compreendendo isso. E ele está dizendo, se nós queremos agora falar como homem, não mais como criança, se nós temos que ter uma posição de pessoas amadurecidas, nós precisamos fazer uma separação entre uma coisa e outra. E essa é a separação que Paulo está fazendo, dizendo para mim e para você que quando menino ele só pensava nas coisas de menino. Ou seja, Paulo brigou muito, queridos. No final do ministério de Paulo, ele chega a escrever para Timóteo, um dos seus discípulos, filho amado, e ele diz para Timóteo, Timóteo, não entrei em vãs discussões para de que nada se aproveita. Ele está querendo dizer o seguinte, a paixão faz isso, Timóteo. A gente quer defender Deus. Deixa eu falar algo para você, Timóteo, Deus não precisa da sua defesa. Ele sabe se defender, ele é grande o suficiente para isso. Nós às vezes perdemos relacionamentos, queridos, por causa de religião, defendendo Deus, o Deus a quem servimos, tentando convencer a pessoa que ela tem uma expressão diferente de fé em relação a nós, de que ela está errada e de que o nosso Deus é tudo. Deus não precisa da sua defesa. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem de pecado, justiça e juízo. Não somos nós. Então, quando maduros, queridos, nós não entramos mais em quedas de braços das quais nós não deveríamos lutar e estar. Essa semana eu completei 45 anos. Sabe, queridos, eu tenho tido assim muitas experiências diferentes de quando eu tinha 20. Quando eu tinha 20, queridos, eu queria ter o carro com um som que quando o som ligava assim a tampa abria. Hoje em dia eu quero um carro confortável. Entende? Não estou mais preocupado. Aliás, quanto menos barulho o carro fizer hoje, para mim, melhor. 45 anos, queridos. Estou mudando. Entende?
Então nós vamos mudando à medida que nós vamos amadurecendo por conta das perspectivas daquilo que a própria vida vai gerando em nós. E eu decido as batalhas que eu quero entrar hoje. Eu tenho decidido todos os dias, queridos, qual é o ideal que tem motivado as minhas intenções. Existem muitas intenções no meio do seu coração, e a maturidade vai fazer com que nós possamos tomar as decisões certas em Deus. Maturidade de quebrantamento. Deixa eu falar algo para você, queridos. Só os orgulhosos não amadurecem na maturidade. Orgulhosos não amadurecem, queridos. Todas as vezes que você oferece algo para ele comer, ele está sempre de barriga cheia. O orgulhoso é assim, eles não aprendem. Existem pessoas com quem eu me relaciono ao longo de anos, queridos, e eu olho para a vida dessas pessoas, tal era 20, 30, 15, 5 anos atrás, eles são hoje as mesmas pessoas. Mudaram a roupa, o corte de cabelo, a maneira de conversar, as posturas que eles têm, mas o íntimo é o mesmo. Numa decisão mesmo entre você optar entre a cruz e o punhal, você não sabe o que optar. Porque, de maneira que as pessoas enxergam, 1 Samuel 16,7 diz que o homem olha o que está diante dos olhos, Deus sonda do coração. Aquilo que nós vemos diante dos olhos parece que eles são completamente transformados, mas basta um momento na presença deles, numa decisão importante da história, você vê que a essência ainda está lá. É culpa deles? É a essência do homem, queridos. Agora nós que temos que entender, queridos, qual é a posição que nós vamos tomar diante das circunstâncias, se nós vamos ser maduros ou não. Se você é inteligente, você vai se permitir ser transformado e que a maturidade possa te alcançar. Eu quero falar algumas coisas sobre a maturidade que são importantes na nossa caminhada de vida. É importante para você, é importante para as pessoas que caminham com você. Sabia que a maturidade que Deus traz sobre você não abençoa só você, abençoa aqueles que estão à sua volta? Quantos sabem disso? Pessoas são abençoadas pelas mudanças de posturas que você tem. Pessoas são tocadas pelas decisões que você toma. Pessoas são impactadas e se dobram a Cristo Jesus pelas atitudes que temos enquanto igreja, enquanto cristãos. E eu quero falar de algumas coisas importantes, e a primeira coisa que eu quero falar com você é que tudo na perspectiva divina existe curto e longo prazo. Não vou nem falar do médio prazo, porque o médio prazo está no processo dos acontecimentos. Eu vou me ater ao curto e ao longo prazo. Deus, amados, tudo começa na criação. Gênesis capítulo 1 diz que então Deus criou céus e terra. Quando Deus cria céus e terra, querido, Deus cria céus e terra a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque tudo que haveria de acontecer a partir da criação de céus e terra, os céus e a terra permaneceriam. Se permanece céus e terra é a longo prazo. Por quê? Embora Deus os criou, tudo vai passando por transformações. Existe um processo, mas eles foram criados. Mas depois de ter criado céus e terra, no primeiro dia então diz que Deus criou a luz. E eu quero falar algo sobre você em relação à maturidade. Tudo o que nós conquistamos deve ser celebrado, queridos. A Bíblia diz que quando Deus cria a luz, então Deus cria a luz de maneira instantânea. Ou seja, em curto prazo Ele cria algo, mas algo que abençoará em longo prazo. Mas quando Deus cria algo de maneira imediata, queridos, Ele se alegra com aquilo que Ele fez. A Bíblia diz que no final de todos os dias, dos quais Deus trabalhou todos os dias, ao findar o dia, Deus olhava para aquilo que criou e Deus dizia que era bom. Quantos se lembram disso? Quantos conhecem esses textos da Bíblia? Tudo que Deus criava, Deus dizia que era bom. A celebração, queridos, é um processo que nós precisamos compreender em meio à maturidade. Existem pessoas das quais nós lidamos com elas são tão frustradas com a vida que vivem que elas não têm condições mais de celebrar com as questões do dia. Elas têm assim um objetivo a longo prazo e uma obsessão por alcançar algo a longo prazo que elas não conseguem mais viver o dia. Você conversa com essas pessoas, elas são completamente alienadas, elas não são mais quem eram. Elas não são mais pessoas. É impressionante, queridos. Às vezes eu me relaciono com pessoas que elas deixaram de ser pessoas. Elas estão tão alienadas com o longo prazo que aquilo que é feito de maneira que elas avançam 1 degrau, 2 degraus, não é mais celebrado. E a falta da celebração nas coisas
em relação às nossas vidas nos mata no processo de amadurecimento. Pessoas iniciam um processo com o alvo de se tornarem alguém melhor em Cristo, permitindo que o processo de santificação possa mudá-las, mas no meio do processo elas desanimam e deixam tudo. Por quê? Porque não aprenderam a celebrar com as coisas mínimas que conquistaram. Deixa eu dizer algo para você. É importante você celebrar as conquistas de cada dia. Você que era um viciado e hoje não usou droga, você deve celebrar. Você que era um alcoólatra e ontem não bebeu, você deve celebrar. Porque as pessoas nos taxam como o diabo nos taxa, querido. Sempre, olha, você é um ex-viciado, a qualquer momento você vai cair, a qualquer momento você vai tropeçar. E nós vivemos uma paranoia de vida, às vezes em circunstâncias e nas relações em que nós estamos, que nós não conseguimos celebrar o dia a dia. Queridos, todos os dias, ao findar o dia, Deus se alegrava com aquilo que Ele fez. E nós precisamos, em favor da nossa saúde emocional e da saúde emocional daqueles com quem convivemos, celebrar a cada instante tudo que Deus tem nos dado. Em celebrar, queridos, aquilo que você tem conquistado todos os dias, você se tornará um canal de bênção na vida das pessoas, porque a tua perspectiva de enxergar as coisas mudará. Mudará. O pessimismo que tantas vezes nos acomete, queridos, esse pessimismo nos acomete porque nós temos uma visão assim muito aquém daquilo que Deus espera. Muito aquém daquilo que Deus espera. Deus nessa manhã está querendo quebrar alguns conceitos daquilo que nós temos como ideal, porque são meras paixões, e está querendo colocar o nosso coração no lugar certo para dizer, olha, muito mais do que essa paixão que tem movido você, eu quero dizer para você, o que move as minhas transformações na sua vida é o amor que eu tenho por você. E a cada conquista sua eu me alegro aqui no céu. Por que você não se alegra aí? Nós temos vivido dias, queridos, dos quais nós temos nos abatido por muitas coisas. Nós temos enfrentado, o coronavírus aí, temos lidado com pessoas que estão sofrendo, temos lidado com tantas circunstâncias que estão nos abatendo, e isso tem roubado de muitos de nós, queridos, o processo da celebração. Celebre. Deus é um Deus de alegria. O fato de você estar aqui hoje é um milagre. Você já agradeceu a Deus? Você já celebrou a sua vida hoje? Você já celebrou o que Deus está fazendo em você hoje? Nós vamos colocando a nossa vida num piloto automático e nós passamos então a viver em rotinas. E Deus está dizendo para mim e para você, maturidade é algo diferente disso, filhos. Porque quando vocês são amadurecidos, vocês entendem cada um dos detalhes dos quais eu estou trabalhando com a vida de vocês e na vida de vocês. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, tira os olhos disso daí que está te fazendo sofrer tanto. Entregue isso nas mãos do Senhor, confie nele, o mais Ele fará. É isso que Deus está dizendo, queridos. Se nós confiarmos nele, todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Não existe nada que nós colocamos nas mãos de Deus que Ele não possa fazer melhor do que nós. Você precisa confiar. Essas inseguranças, esses medos que te acometem tantas vezes, é porque você ainda está com os olhos fitos naquilo que é alvo para você. Mas a primeira pergunta que nós temos que fazer, aquilo que é alvo para mim também é um alvo de Deus para mim? Nós somos alvos do amor de Deus, queridos, mas nem tudo que nós vivemos e fazemos é alvo de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos alinhar juntamente com Ele o que Ele espera. E nós só alinhamos, queridos, com Deus quando de fato nós entendemos a perspectiva de como Deus enxerga as coisas. Deus celebrou com todos os homens da Bíblia as suas vitórias e Deus celebrou com todos os homens da Bíblia as suas derrotas. Quantos sabem disso? Homens na Bíblia que passaram dificuldades, lutas, momentos dos quais Deus fez questão de não ir com eles para as batalhas e permitiu que eles fossem derrotados. Deus volta para celebrar com eles, para dizer para eles, sabe por que vocês perderam? Nós não devemos nos entristecer com isso, eu estava trabalhando no interior de vocês. Vamos nos alegrar, porque amanhã é um novo dia. E Deus então começou a dar ordens para o povo de Israel. Olha, separe o povo, santifique o povo, porque amanhã nós vamos para a peleja e tudo vai mudar e tudo vai ser diferente. Vamos celebrar esse dia, ainda que tenha sido um dia de derrota para muitos de vocês. Mas eu quero dizer para vocês, eu não perdi vocês das mãos e do controle. Derrota para vocês, mas propósito meu, porque eu estou trabalhando. As derrotas e as vitórias, queridos, elas não devem dirigir as nossas vidas. O que dirige a minha e a sua vida é a maturidade que nós temos naquilo que Deus é, muito mais do que naquilo que Ele está fazendo.
Então maturidade também compete nisso, queridos, porque Paulo, para escrever o que escreveu, ele chega em um momento da sua história em dizer: olha, eu aprendi a ser alegre no pouco e no muito. Eu aprendi a ter fartura e a não ter nada. Eu aprendi a ser perseguido e aprendi a andar livre. Eu aprendi todas as coisas, queridos, e em todas as coisas eu me alegro. Sabe por que eu me alegro? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que Paulo está dizendo. Paulo está querendo dizer, de maneira resumida, eu misturei alguns textos, mas para você entender o que Paulo está dizendo é isso. Paulo está dizendo: irmãos, eu não estou preso naquilo que eu estou vivendo, eu estou preso naquilo que Ele está fazendo, em mim, através de mim. Então não são os seus recursos, queridos. Nós temos tantos desafios enquanto igreja, nós temos tanto desafio enquanto nação, nós temos tantos desafios enquanto pessoas, indivíduos que somos. E eu quero dizer para você, nenhum deles me limita. Eu estou vendo um terreno para a igreja. R$1.300.000 o terreno. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, queridos, eu creio no que Deus está fazendo. Hoje nós estamos passando isso daqui, cadeiras vazias, distanciamento social, tudo isso é um processo, já passa, queridos. A hora só tem 60 minutos, ela vai passar. E o que Deus está colocando no meu e no seu coração, nós precisamos entender que não compete somente ao que nós estamos fazendo, mas aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Sabe o que vai acontecer aqui, queridos? Vai acontecer não só nesta casa, aqui que eu digo é enquanto nação. Sabe o que vai acontecer no Brasil? Nunca mais a igreja brasileira será a mesma. Deus fará muitas coisas através da igreja se nós entendermos o momento em que nós estamos vivendo. Então você fala para mim: pastor, 1.300.000, o que é isso? Nós não temos esse dinheiro. Eu não tenho mesmo, queridos. Você não tem. Mas eu creio num propósito, do qual Deus nos estabeleceu enquanto comunidade nesse lugar. E para onde Deus vai nos levar? O João Medeiros está dizendo que ele tem, 1.300.000. Já sei com quem pegar então. Entende, queridos? Pastor, mas isso é só o terreno. Irmãos, eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Pastor, o senhor está viajando. Não estou viajando, queridos. Eu estou dizendo para você o seguinte: a maturidade nos compete em entender que existe uma obra acontecendo, queridos, e eu vou passar, mas a obra continua. Ainda que a igreja tenha um financiamento que pague em 30 anos, os meus filhos, os meus netos, os seus netos, os seus filhos vão pagar esse financiamento como membros dessa casa futuros. Mas Deus continua, queridos. Pessoas são estabelecidas e pessoas são destituídas. Pessoas são colocadas e pessoas são tiradas. Mas sabe o que nunca parou ao longo de mais de 2000 anos, depois da morte de Jesus na cruz do Calvário? A igreja na terra. Ela todos os anos avança em relação ao inferno. E ela tira do inferno as pessoas que estão sendo amarradas e seguras pelo diabo. É isso que a igreja tem feito e é isso que a igreja tem produzido nos nossos dias. Salvação para aqueles que não querem, através de Cristo Jesus. Através de uma palavra, de cuidados, queridos, através daquilo que Deus está nos dando. Então é o seguinte: quando eu olho, queridos, para aquilo que Deus está fazendo de maneira madura, eu não sou uma pessoa que sou displicente, eu não sou uma pessoa que não tenho responsabilidades. Jamais vou colocar a igreja em uma circunstância ou uma situação que ela não possa. Mas eu quero dizer para vocês, eu não fecho os meus olhos para aquilo que nós podemos alcançar em Cristo Jesus. Porque eu vou passar, queridos, você vai passar, mas aquilo que Deus está fazendo permanece para sempre. E isso é ser pessoa que compreende o que Deus está fazendo. A maturidade, então, é nós estarmos linkados com Deus. Então sonha comigo, 3.800 metros, lugar amplo para crianças. Queremos trabalhar com crianças especiais, queridos. Deus tem colocado isso no coração de um casal da igreja, o Alexandre e a Lu. A Lu tem formação para isso. Deus vai nos dar, querido, eu creio. Trabalhar com os jovens, queridos, de maneiras que os jovens possam ser tirados das ruas e daquilo que o diabo está oferecendo todos os dias lá fora. Trabalhar com casais, queridos, todos muito bem departamentados. Nós precisamos de um espaço, nós precisamos de um lugar. Nós somos uma igreja novinha, queridos. Nós temos 7 meses. Em 7 meses, o que Deus está fazendo, e desses 7 meses a Giovana estava falando comigo ontem à noite, amor, esse ano foi assim, janeiro, fevereiro, pandemia, dezembro. Esse ano o ano foi mais curto, né? Porque nós já estamos nessa questão aí de isolamento social há 4 meses.
Então nós tivemos pouco tempo para trabalhar muitas coisas com a comunidade. Mas eu quero dizer para você, o que Deus está fazendo, queridos, independe das circunstâncias. Eu não estou deixando de acreditar naquilo que Deus está estabelecendo porque nós estamos em stand-by por um tempo, porque os cultos estão sendo reduzidos, porque os cultos estão sendo limitados. Nós estamos trabalhando a vida de todas as pessoas a quem Deus tem nos dado e temos seguido à risca aquilo que Deus tem nos colocado no espírito, no coração. Então deixa eu trazer você para essa realidade. Você precisa se alegrar com o processo, você precisa se alegrar e celebrar cada momento. Quando, queridos, nós entendemos o processo de maturidade, nós percebemos que nós avançamos por etapas, por momentos. Nós precisamos construir isso dentro de nós. Às vezes você discute com pessoas que você ama, porque você diz que as pessoas não apoiam o que você está sonhando. A verdade é que elas não sabem qual é o seu sonho. Você projeta coisas dentro de si em relação à sua vida pessoal, em relação ao seu ministério, em relação à sua vida profissional, em relação ao seu futuro, e essas coisas estão borbulhando dentro de você, então você está dando seta. As pessoas olham para você, você está a 220, mas as pessoas não compreendem o que você está vivendo, porque você nunca verbalizou para elas para onde Deus está te levando. Eu quero dizer para você um outro processo da maturidade, queridos. Não é só você celebrar a cada dia o que Deus está fazendo, mas é você permitir que as pessoas celebrem com você. Quantos estão entendendo? Por isso falei do terreno para vocês. Vocês precisam celebrar conosco. Você precisa permitir que as pessoas compreendam, queridos. Há 25 anos atrás, quando nós casamos, eu e a Giovana sonhamos muitas coisas. Eu me lembro dos votos que fiz. Hoje em dia é modinha, né, querido? Vocês estão me copiando já há mais de 2 décadas atrás. Hoje em dia é modinha. Hoje em dia o pastor ou o que está fazendo a cerimônia, seja padre, pastor, ele tem lá os votos de casamento, que é o tradicional, né? Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, é os votos tradicionais, né? Na minha época também os votos tradicionais eram feitos, mas não tinha esse negócio de o noivo ou a noiva fazer um voto pessoal. Não tinha, mas eu estava com o microfone na mão, né, queridos? E aí eu repeti tudo que o pastor falou lá, na alegria, na pobreza, na riqueza e tal, e eu grudei nesse aí, porque eu creio que Deus ia segurar eu e a Giovana ao fim, na morte, na vida, e segurei nos votos, mas eu ainda estava com o microfone na mão. Aí ele terminou os votos e eu, assim, fui muito comovido pelo momento e comecei a fazer um voto pessoal para a Giovana. Sem escrever nem nada. Hoje em dia o pessoal escreve, leva no celular, no tablet, põe no telão. E eu comecei a fazer votos, queridos, para a Giovana, no dia do nosso casamento, há 25 anos atrás. E os votos implicavam o quanto ela significava para mim e o que eu esperava para as nossas vidas ao longo do ano que nós vivêssemos juntos. Nesses 25 anos de casado, nós fizemos muitas projeções, queridos. Nós fizemos projeções para curto, médio e longo prazo. Muitas dessas projeções estão se cumprindo. Nós tínhamos muitos desejos, alguns que competiam a nós, outros que competiam a Deus. Por exemplo, nós tínhamos desejo de ter filhos, mas isso não competia a nós. Competia a Deus em nos dar filhos. Nós tínhamos desejo de ter casa própria, essas coisas todas que nós conquistamos, mas um dos desejos, queridos, que eu e a Giovana sempre tivemos, e nós vamos cumpri-lo em nome de Jesus, é envelhecer juntos. Se Deus nos permitir ter vida e saúde para envelhecer juntos, queridos, nós vamos escovar a dentadura um do outro. Esse é o nosso sonho. Ficar velhinhos, queridos. Porque nós entendemos que Deus nos colocou debaixo de uma aliança e que isso faria toda a diferença para o nosso futuro. Nós passamos muitas circunstâncias difíceis no processo, queridos. Muitas circunstâncias difíceis. Dias dos quais a Giovana já desejou ir embora, porque ela não aguentava eu. Dias dos quais eu decidi ir embora porque eu não suportava mais. Mas nós entendemos que aquilo que nós havíamos projetado no processo da maturidade que Deus estava nos dando, nós estávamos num trilho. E esse trilho nos deu muitas coisas. Aprove a Deus nos dar filhos. Nós temos 2 filhos, um de 22, um de 18, como eu disse. E os nossos filhos foram passando por fases, queridos. Então, deixa eu dizer para você, as pessoas precisam participar das fases que Deus tem dado para você. Não se isole ao ponto das pessoas não conhecerem aquilo que Deus está fazendo em você. Não se isole, compartilhe aquilo que Deus está fazendo. Pastor, mas não tem coisas que a gente compartilha e causa inveja? Tem, queridos. Então você precisa ter sabedoria, porque a maturidade faz isso.
A maturidade traz sabedoria no que compartilhar, com quem compartilhar e como compartilhar. O problema é que as feridas da vida vai fazendo com que eu e você nos isolemos. E nós, quando olhamos para a nossa volta, nós não temos mais ninguém, porque nós nos isolamos de tudo e de todos. E entendendo que somos maduros o suficiente para segurar só para nós aquilo que Deus está dando. Em segurar para você e somente para você aquilo que Deus está dando, você está se desvinculando de algo que Deus preserva e ama muito, chamado corpo. Deus tem um corpo, queridos. A Bíblia diz que Ele é a cabeça da igreja. Mas o corpo funciona através da linha de pensamento dessa cabeça. E essa cabeça tem uma linha de pensamento. Ela diz que todos nós somos membros do corpo e muito bem ajustados. Nós fazemos e contribuímos uns com os outros para que a glória dele seja manifesta na terra. Para que pessoas sejam abençoadas. Então, compartilhar e celebrar com os outros aquilo que você está vivendo, você precisa ter maturidade para fazê-lo. Para que você possa ser sustentado nos dias difíceis, quando as coisas derem errada. Sabe o que sobra para mim e para você, queridos? Quando nós não temos essa atitude, nos dias difíceis nós olhamos para o lado e não temos ninguém. Não temos ninguém. Então Deus foi nos dando coisas, queridos. E eu comecei a perceber na vida dos nossos filhos como algumas coisas das quais nós condenávamos quando éramos crianças, nós passamos a fazer com eles. Por quê, queridos? Porque a maturidade também faz isso comigo e com você. Ela começa a mostrar para mim e para você que nós vivemos por repetições. Exemplo, ninguém ensinou você a andar. Era natural do curso da vida, você foi aprendendo, vendo que todo mundo anda, por que você tem que ficar sentado num carrinho toda hora? Alguma coisa começou a explodir dentro de você. E você via que todo mundo andava e você falou, rapaz, eu vou andar também. Por que você fala o idioma que você fala? Porque você é natural dessa língua. E você foi aprendendo por repetição. Você foi ouvindo falar mamãe, papai. Depois foi ouvindo e falando um monte de coisa que não precisava falar também. Mas você aprendeu, queridos. Nós aprendemos por repetições. E a maioria das coisas que nós fazemos nos nossos dias são porque nós fomos mentoreados por alguém. Então eu quero falar algo para você sobre a maturidade. Sabe qual que é uma das coisas mais difíceis da maturidade na vida de um ser humano? É ele encontrar a própria voz. Porque nós somos guiados por muitas vozes. São mentores, tutores, familiares, patrões, pessoas, professores, pessoas que nos ajudaram no processo do crescimento e da maturidade do nosso caráter. E hoje nós absorvemos muitas coisas, mas quando nós estamos fazendo algumas coisas, a gente se pergunta, por que eu estou fazendo isso? É porque o teu mentor fazia. E eu quero falar para você sobre diferença de pessoas, que é uma outra coisa que a maturidade nos ensina muito. Deus levantou um homem chamado Moisés, depois de Moisés levantou um homem chamado Josué, mas Deus esteve lidando com eles de maneira completamente diferente, queridos. Sabe por quê? Era um mentor e um sucessor. Por que Deus esteve lidando de maneira tão diferente com Moisés e com Josué? Porque na verdade a proporção daquilo que Deus ia estabelecer na mão de cada um deles era muito diferente. Aquilo que Deus fez através da vida de Moisés foi muito diferente do que Deus fez através da vida de Josué. Josué, na verdade, termina um trabalho que Moisés iniciou. Então, Moisés é aquele homem que abriu picada, queridos. Moisés foi um grande líder. E ele foi mentoreado diretamente com Deus, porque ele não tinha as instruções, Deus falava com ele face a face. Josué não, aprendeu tudo com Moisés. E Josué tinha muitos costumes, queridos. E eu quero falar para você, nesse momento, a respeito do que a maturidade faz quando nós entendemos qual é a nossa parte no processo. O que Deus espera de você. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos enquanto chamado, vocação, dons ministeriais, profissão. O que você tem feito do que Deus tem colocado nas tuas mãos? Porque foi isso que Deus fez com Moisés. Moisés foi instruído, querido, todos os dias. E sabe o que eu acho lindo na vida de um líder como Moisés? Moisés não esteve aprisionado dentro de uma caixinha, queridos. Moisés, na verdade, ele era hebreu de sangue, ele nasceu hebreu. Por conta de toda a dificuldade do seu momento, a mãe dele coloca ele num cesto, por isso Moisés, e ele então é educado agora pelos egípcios. Então agora nós temos um homem que é um hebreu, mas é educado pelos egípcios. Daí ele cresce, queridos, faz muitas besteiras na vida quando cresce, e com 40 anos ele então se torna um assassino. Ele precisa começar uma nova etapa da sua vida, queridos, e nessa nova etapa então, ele agora começa e passa a viver com o seu sogro Jetro e com os midianitas. E ele é treinado pelos midianitas.
Onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar ao seguinte, queridos. Quando nós amadurecemos, nós precisamos entender as diversidades daquilo que Deus está fazendo. Moisés não falava só uma língua. Moisés, ele não foi treinado só em um ambiente. Moisés não aprendeu a lidar somente com uma situação, com uma questão. Então deixa eu dizer para você, não fique preso, queridos, nessas questões que as instituições ou a religião coloca nas suas costas. Não, você tem dom só para mexer com criança, você tem que falar só com criança. Moisés não falou só com criança, queridos. Moisés ele teve multifunções naquilo que Deus esperava para que ele pudesse conduzir um povo à excelência e a estar numa terra em que Deus prometeu. Então nós precisamos aprender as multiformas e graças que Deus estabelece nas nossas vidas, é para que nós possamos ser bênçãos, sermos usados por Deus naquilo que Ele pretende. Então Moisés ele teve uma experiência transcultural, por exemplo. Por que ele teve? Porque ele foi educado junto aos egípcios e ele tinha condição plena de sair da nação dele e lidar com os egípcios, queridos. Ele foi o homem escolhido para falar com o faraó, porque ele tinha capacitação para isso. A maturidade faz isso na minha e na sua vida. A maturidade faz isso na minha e na sua vida. É quando eu e você entendemos e compreendemos que todas as bagagens que Deus nos dá é para que em um momento determinado elas possam ser usadas com autoridade e poder. É isso que Deus está fazendo. Queridos, eu além de ter a questão da igreja e os cuidados com a igreja, eu tenho um trabalho secular. E o meu trabalho secular eu lido com mão de obra. E eu estou nisso há muitos anos, queridos. E eu me lembro quando iniciei na profissão, e exercendo a profissão, tudo era muito limitado. Você tinha que usar uma única chave de fenda para um parafuso maior, e para um parafuso menor você tinha que pegar outra chave de fenda, e você tinha que pegar uma chave Phillips agora, e você tinha que ir mudando. E você tinha uma caixa então que você não aguentava carregar a caixa, de tanta ferramenta que tinha dentro, porque você não sabia o que você ia encontrar. Nos nossos dias, querido, hoje você tem uma ferramenta que ela é multifuncional. Você só troca as ponteiras dela. As ponteiras são desse tamanho. Elas não pesam nada. Você leva uma única ferramenta na mão e você consegue executar qualquer coisa. O que Deus está nos ensinando, queridos? Quando nós amadurecemos, nós entendemos que nós não sabemos o que nós vamos encontrar. Mas com uma única ferramenta, chamada processo do Espírito nas nossas vidas, nós podemos servir ao Senhor por aquilo que Deus tem nos dado como habilidades e dons. Você não precisa ficar preso somente em uma situação. Você precisa permitir que Deus possa usar você em tudo que Ele quer, da maneira que Ele quer e onde Ele quer. Então Deus não estabeleceu, eu digo isso para você com muita liberdade, queridos, e não tenho medo de te perder. Sabe por que eu não tenho medo de perder você? Porque você não é meu. Às vezes você está sendo instruído nessa casa porque Deus vai te usar em outro lugar. Às vezes você está sendo capacitado aqui porque Deus quer te levar para outra nação. Às vezes você está recebendo graça, favor de Deus nesse momento, porque é um momento para a sua vida nesse lugar. Mas Deus tem propósito para você que vai muito além daquilo que eu penso, queridos, ou que eu posso te segurar. Então deixa eu dizer algo para você, você não é propriedade exclusiva da comunidade Amor e Graça. Quantos estão entendendo, queridos? A maturidade faz isso conosco. Sabe o que a religião faz? A religião nos prende. A religião nos coloca pesos nas costas e cabresto, para que nós possamos sempre servir da maneira que os líderes entendem que nós temos que servir e ser. Esse menino que estava no violão cantando aqui hoje, o Juninho. O Juninho há muitos anos, querido, ele toca vários instrumentos. E nós estamos sem guitarrista porque meu filho foi para São Paulo, está morando lá. E o Juninho esmerilha na guitarra. E o meu sonho era que o Juninho pudesse tocar guitarra aqui. E eu já conversei isso com ele quando nós iniciamos o ministério. Só que eu nunca contei para ele, antes de ter esse bate-papo, de que eu tinha um sonho que ele pudesse tocar guitarra. Porque esse sonho era meu. Sabe o meu sonho como pastor, queridos? Eu não sou dono de vocês. A maturidade me ensina isso. A maturidade me ensina que eu tenho que respeitar você naquilo que Deus te deu e naquilo que Deus está estabelecendo sobre você e te ajudar a alcançar potencialmente o lugar mais elevado disso que Deus está colocando no seu coração. Se é a vontade de Deus para você. E conversando com ele na entrevista para que ele pudesse então assumir o ministério de música junto com os demais, eu perguntei para ele: filho, eu quero te ouvir. O que está no seu coração em relação à música? Eu conheço você, o Juninho, João Medeiros, João Coraz, esses meninos, e eu não sabia nada, queridos. Mas assim, pela infinita graça e misericórdia de Deus, eu toquei bateria na igreja durante 7 anos. E eles eram todos misericórdia.
E eles eram todos titiquinhos assim, ó, pequenininhos mesmo, e eles foram crescendo. E um dia eu chamei eles, eles tinham, eu acho que devia ter 8, 10 anos esses meninos. Chamei eles todos, lá na igreja, lembra? Chamei todos, falei assim, olha, vocês podem crescer dentro daquilo que Deus tem para a vida de vocês, e se existe dons aí, Deus vai tirar para fora. E eu comecei a falar com eles a respeito de música, sem entender de música. Eu tocava, não entendia, é diferente. E aí ensinei lá um quaternário lá de bateria para o João Medeiros. Mandei uma bateria na casa do Juninho, o Juninho começou a treinar com eles, tal. E eles foram crescendo e pegaram muitas habilidades. Os meninos tocam tudo, 100 vezes mais do que eu. Então eu, sabendo que o Juninho tinha todas essas habilidades e cresceu sendo formado por nós, eu desejava muito algo, mas eu perguntei para ele, o que você tem no coração em relação ao que Deus te deu como dons? Ele falou, pastor, o que Deus tem falado no meu coração ao longo de todos os anos, mas eu nunca pude fluir naquilo que Deus colocou no meu coração, é que eu vou ministrar, eu vou ser um ministro. Eu falei, é isso, eu quero investir na sua vida. Nem falei para ele que eu queria ele na guitarra, queridos. Nós estamos há 7 meses aqui, queridos, eu estou há 7 meses sem guitarra. Só quando meu filho vem para cá que toca. Mas eu nunca impedi o dom do menino de que ele pudesse servir naquilo que Deus colocou no coração dele. Vocês estão entendendo o que é maturidade, queridos? Nós não podemos levar as pessoas dentro de um sonho que é nosso a cabresto. Nós temos que compartilhar o que Deus está colocando no nosso coração. E se Deus tem isso para a vida das pessoas, elas vão se unir a isso. E elas vão ser felizes e vão fluir no ministério que Deus colocou na vida de cada uma delas. É por isso que, enquanto líderes na casa de Deus, nós somos facilitadores e não donos das pessoas. E chegar nesse nível de maturidade, queridos, todas as áreas da sua vida, elas são tocadas. É porque você aprende que você não é mais dono dos seus filhos. É interessante quando os filhos são pequenos. Os filhos são pequenos, dá vontade de congelar eles, tão bonitinhos que eles são. Você fala, meu Deus, que coisa linda. Ainda mais os meus, a excelência da criação. Eu olhava assim e falava, não acredito, que coisa mais linda. Mas eles vão crescendo, queridos. E à medida que eles vão crescendo, eles vão mudando de fase. E aí você tem toda uma bagunça com os filhos pequenos. Você vai sair de casa, é quase uma mudança, queridos. Misericórdia. E eu tinha um Fusca na época. E a cadeirinha atrás, eu não sei o que. Rapaz, é bolsa. Era uma mudança. Mas os filhos vão crescendo, você tira a cadeirinha. Não tem mais que levar bolsas, não leva mais chuquinha, mamadeira, essas coisas. E você vai... Só que daí eles crescem um pouquinho mais, queridos, eles vão criando independência. Até que chega um momento da vida sua, que você olha para trás, não tem mais a cadeirinha, ele não está mais preso no cinto, e na verdade, quando você vai ver, ele já está com a chave do seu carro e você não sabe nem para onde ele foi. Porque é assim, porque agora ele tem vida própria. Mas o que é mais lindo disso tudo, queridos? O tempo passa, os filhos amadurecem e eles começam a ter vida, e aí eles começam a compreender algo que a maturidade também começa a exercer, não só na vida de quem ensinou, mas na vida de quem aprendeu também. Começa a exercer aquilo que nós chamamos de maior com os filhos, que é o amor sobre todas as coisas. Então os filhos aprendem que os pais não são super-heróis. Porque quando pequenos, eles acham que os pais são super-heróis. Que os pais não erram, que se o pai pular de um prédio, ele solta a telha de aranha. Vira nos 70. Mas daí eles aprendem que os pais, assim como eles, são falíveis de muitas coisas. E eles aprendem a amar os pais por aquilo que os pais são. Então eu vejo que a maturidade vai entrando. E hoje os meus filhos, queridos, eles nos ajudam em muitas coisas. Porque eles aprenderam que o papai, ainda que foi um super-herói na mente deles, é um super-herói que precisa de ajuda. Maturidade, queridos. É quando nós ajudamos e aprendermos a ser ajudados. Então eu finalizo com você, dizendo para você o seguinte: nunca limite, queridos, as pessoas em relação ao seu caminho, porque a maturidade sempre vai focar você e as pessoas naquilo que Deus tem para cada um de nós. Existem muitos líderes, queridos, que colocam os alvos acima das pessoas, e isso é imaturidade. Todos nós temos alvos. Quantos têm alvos aqui? Nunca coloque alvo acima das pessoas. Nunca coloque alvo acima do seu cônjuge. Nunca coloque um alvo acima dos seus filhos. Nunca coloque um alvo acima do seu patrão, acima dos seus empregados. Nunca coloque o alvo acima do ministério. Nunca coloque o alvo acima das pessoas que você serve e que servem você. Nunca coloque.
Porque em colocar o alvo acima das pessoas, nós perdemos pessoas preciosas no caminho. Eu conheço inúmeros líderes, queridos, que perderam pessoas preciosas porque colocaram o alvo acima das pessoas. Eles tinham uma ficção tão grande pelo alvo e onde eles queriam chegar, que quando precisou tratar com pessoas, eles trataram as pessoas como peças e números, como engrenagens. Você não é uma engrenagem, sabia disso? Você é alguém que Deus morreu por você na cruz do Calvário. Então, se você pretende de fato amadurecer, como Paulo escreveu, eu era menino, pensava como menino, mas hoje eu me tornei homem. Eu finalizo com você dizendo o seguinte. João capítulo 13, verso 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, ele os amou até o fim. Eu finalizo com João 13, 1 dizendo para você o seguinte, queridos: você só vai conseguir ser uma pessoa madura quando de fato você entender que o amor tem que estar acima da paixão, e de que a paixão vai te dar muitos alvos, mas esses alvos não podem estar acima das pessoas. Porque se você perder pessoas por conta do alvo em que você está buscando, não considerando a dor dessas pessoas, você vai ser uma pessoa que teve sucesso, mas é um grande fracassado. Uma única oração eu tenho feito para Deus desde que nós iniciamos a comunidade: Senhor, se for para que as pessoas sejam eliminadas como ferramentas no processo, eu prefiro não estar nessa posição. Então aqui dentro você não é um número, aqui dentro você tem nome. E Deus te chama pelo seu nome. Você não é uma pessoa no processo. Deus está colocando você em um lugar específico, porque Ele conta com você. Por isso que eu tenho ensinado a comunidade, queridos, nesses dias em que estamos juntos. Irmãos, vocês não estão aqui fazendo para mim. Vocês estão aqui porque vocês estão diante de Deus. Pastor, não quero mais fazer. Entrega, está tudo certo. Não é para mim que você está entregando, é para Deus. Foi Ele quem te deu, é Ele quem te estabelece. É por isso que aqui eu não coloco você em posição de liderança como pastor. Eu pergunto o que Deus está falando ao seu espírito e se isso testifica no seu espírito. Para mim não importa se você faz ou se você não faz, para mim importa quem você é. Porque eu não tenho lutado, queridos, pela igreja por aquilo que você oferece, eu tenho lutado por aquilo que vocês são. E diante de Deus vocês são peças, não num quebra-cabeça, mas vocês são peças de uma história. Qual é a história? João 3,16, Deus deu seu único filho unigênito para morrer em seu favor, para que se você crer nele, você não pereça, mas você tenha vida eterna. Então é isso que eu creio, queridos. Eu estou trabalhando por aquilo que é eterno. Eu tenho me permitido desgastar pela igreja nesses dias, não por aquilo que você oferece ou por aquilo que eu posso te dar, mas por uma compreensão da eternidade. Naquele grande dia, querido, todas as nossas obras, elas não estarão mais tão patentes como estão hoje, porque elas serão julgadas. E diante de um juízo você não pode falar muita coisa, porque elas serão julgadas tão somente. Então para mim não importa o quanto você tem feito, para mim importa se você permanece. Não negocie por conta de imaturidade a sua permanência, queridos, no centro da vontade de Deus. Não negocie a sua permanência por causa da sua imaturidade. Seja uma pessoa madura o suficiente para dizer: aconteça o que acontecer, chova canivete, da presença de Deus eu não saio. Porque eu não estou na presença da comunidade, estou na presença daquele que salvou a minha vida e morreu em meu favor. Quantos entenderam essa palavra? Digam amém. Quero orar com você, Ministério de Música. E eu espero que Deus possa tirar você de uma vida de paixão somente e você possa ser colocado em amor naquilo que Ele está pretendendo. Quero te abençoar. Nós vamos ter uma última canção e depois eu quero orar por você. Eu peço que você possa refletir, queridos, nessa palavra e que você possa entender os propósitos eternos e que a maturidade de Deus possa mudar a sua existência em nome de Jesus. Não olhe mais para as pessoas como números na sua vida. Olhe para as pessoas como alguém que Deus colocou para que você seja um canal de bênção. Amém? Em nome de Jesus.